Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Voltamos, meus amores. Como vocês estão? Estão conseguindo fazer essas atividades? Nós já estamos na reta final, como eu já venho falado nas outras aulas, tá? E hoje nós vamos estudar medida de capacidade. O que será estudar medida de capacidade? A gente aprende no outro nome. A gente não aprende, eu vou ver a medida da capacidade de determinado objeto. Não, a gente aprende com uma palavrinha que é o litro. Litro é uma medida de capacidade. Eu vou ver a quantidade de líquido. Na medida de capacidade, a gente usa o líquido. Ou seja, é aquela parte que a gente chama da água. Tem a parte sólida, é a medida de massa. A gente estudou na outra aula, medida de massa. Estão lembrados? A gente viu peso, a gente comparou um peso com o outro. E na medida de capacidade é o litro. O litro é a medida padrão. É dali que eu vou tirar o que é menor que o litro e o que é maior que o litro. Quando a gente pega objetos, a gente compara entre o litro. O litro é a medida padrão. O litro, a gente tem 1 litro, mas pode ter 1000 litros, mas também pode ter 500 litros. Então, eu tenho a medida padrão, eu tenho o submúltiplo, o menor, que é a medida padrão, que é o litro, e tem o que é maior que o litro. São os múltiplos, tudo aquilo que é acima do litro. Foi acima do litro, ele vai ser um múltiplo, é a mais. Foi menor, é o submúltiplo. Então a gente usa isso no nosso dia a dia. Assim como a gente usa a medida de massa, a gente também usa a medida de capacidade nas nossas atividades diárias. Até porque a gente usa, quando a gente vai comprar leite, se for comprar refrigerante, se formos comprar suco, tudo isso a gente usa a medida de litro. Se vamos tomar café, que aí a gente vai usar ainda uma medida bem pequenininha, porque é bem menor. Então, tudo isso, vocês vão passear com mamãe, com papai e vão lanchar. Você vai comprar a medida de massa, que é a parte sólida, que é o lanche, que a gente chama, e vai comprar a medida de capacidade, que vai ser o suco ou o refrigerante. Então, essa medida de capacidade é o que a gente chama daquela parte líquida, do suco, do refrigerante, da água que a gente bebe, Na nossa casa a gente bebe água, a gente tem ou uma garrafa de água, um garrafão de água, um copo de água. Tudo isso a gente vai medir através da medida de capacidade. Existem outras medidas bem menores. Quando vocês tomam o todinho, quando vocês tomam o Yakult, são medidas bem menores que o litro, mas não vai deixar de ser uma medida de capacidade, porque eu estou medindo, eu estou vendo a parte líquida, quanto tem de líquido naquele objeto, naquele recipiente. Então isso são medidas de capacidade. Isso a gente usa no nosso dia a dia. A gente trabalha no nosso dia a dia com essas medidas. Agora a gente não tem o costume de estar medindo. Você vai tomar água, vai pegar, peraí, tem que ter um copo de medida
porque eu vou medir a quantidade de líquido que eu vou tomar. Não, a gente ingere o líquido na medida que a gente vai tendo, o nosso corpo vai tendo necessidade. A água a gente tem que beber sempre, né? Independente, tem que beber água. Se for tomar suco, a gente vai ver ali. Refrigerante, a gente já bebe, mas tem restrição, não é? Porque o refrigerante não é muito bom para a nossa saúde. Mas a gente toma o refrigerante. O suco, a gente toma o suco em quantidade que a mamãe bota, ou que a gente mesmo coloca no copo. É uma medida de capacidade. Né? Agora a gente não vai ficar medindo, né? Eita, deixa eu ver hoje quanto de líquido eu tomei. A gente não mede, a gente vai somente ingerindo. Mas a gente usa essa medida na matemática. A matemática nos mostra isso. Tem como a gente saber, né, quanto a gente está bebendo. Existe uma medida, existe um copo, que eu vou mostrar a vocês, que tem medidas líquidas, né, para a gente nos organizar, para ter uma boa saúde, né. A gente toma o leite, o refrigerante, o suco, toma o café e outras coisas que são líquidas e que a gente ingere, ou que a gente usa, né, na limpeza. Se a gente usa sanitária em casa, a gente usa o líquido. Se a gente usa desinfetante, a gente usa o líquido, não é? Então, aquele líquido, quando a gente pega, ele vai ter a quantidade que vem ali. Aquela quantidade vai dizer a você se ela é maior que o litro ou menor que o litro, para saber quanto a gente vai usar. Porque quando diz assim, ó, vamos ver 2 litros. Como é 2 litros? Então a gente vai pegar, imaginar um objeto que possa comportar 2 litros para entender. Mas se pedir 100 ml, ó, 100 ml, 100 mililitros, ele é, ó, bem menor do que meio litro. É bem pouquinho. Mas ali, o remédio, a gente toma remédio, não toma? Vocês já viram aqueles copinhos de remédio? Aqueles copinhos também é medida de capacidade. Você vai olhar ali quanto nós temos que ingerir daquele medicamento líquido que temos que tomar. Isso faz parte, né, da matemática. Então a matemática a gente usa ela no nosso dia a dia em várias coisas que a gente está usando. Às vezes a gente nem percebe, mas estamos usando a matemática, tá certo? Então pega aí a atividade, o livro, a folhinha, vamos colocar em prática, vamos lembrar do que a gente usa, que é líquido, né? E vamos fazer a atividade, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula e fiquem com Deus. Queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem em casa, se cuidando, se protegendo, assistindo aos vídeos e realizando suas atividades, ok? Turma do 5º ano, disciplina de ciências, ok? Mas antes, tia Lani gostaria de dizer que continua com muita saudade de todos, certo? E mais, vamos esperar que tudo isso passe, né, gente? Infelizmente, tudo continua ainda do mesmo jeito. Então, vamos esperar mais um pouco. Vamos ao nosso vídeo. Quem quiser, abra seu livro na página 558 para poder acompanhar o conteúdo. Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre energia, certo? E hoje é algo bem parecido. Vamos falar sobre o calor. O que é o calor? O calor é a transferência de energia térmica entre os corpos com temperaturas diferentes. O calor é uma forma de energia que se transfere. Então, transferindo de um corpo para outro, surgem as diferenças de temperatura. E o que é a termologia? A termologia é a parte da física que estuda o calor. O calor e dilatação dos corpos. A dilatação térmica, o aumento da temperatura aumenta o volume dos corpos e acontece com sólidos, líquidos e com gases também.
Cada material possui um coeficiente de dilatação diferente. Água, graças às ligações que ocorrem na água do estado sólido, o volume se comporta de maneira diferente, alcançando maior nível aos 4 graus Celsius. Vamos falar um pouco sobre a dilatação térmica. Vamos ver essa explicação que tem aqui. Esse senhor está tentando, ele está falando aqui, não consigo desatarrachar essa porca. Então ele está tentando desatarrachar uma porca de um parafuso. Aí o outro disse, eu consigo. Como é que ele conseguiu? Ele conseguiu fazendo o quê? Esquentando. Então quando ele esquentou, então houve o quê? A dilatação. E ele conseguiu desatarrachar. O trem parou no meio dos trilhos. O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Então, por conta do aquecimento do sol, os trilhos ficaram dilatados, não é isso? Ficaram assim um pouco amolecidos, dilataram. E também o calor, ele é condutor. Vamos ver quais são os condutores de calor. Existem os bons condutores e os maus condutores. Os bons condutores de calor são materiais que recebem, libertam energia na forma de calor mais rapidamente. Ou seja, eles se aquecem muito mais rápido. Já os maus condutores ou isoladores de calor são materiais que recebem e libertam energia na forma de calor mais lentamente. Como, por exemplo, os bons condutores podem ser o ferro, o alumínio e o cobre. E os maus condutores podem ser garrafas plásticas, pode ser a madeira, pode ser o vidro, pode ser o isopor, pode ser cortiça, pode ser alguns líquidos e gases, ok? Vamos ver algumas mudanças de estados físicos do calor. O calor pode ser sensível e pode ser latente. No calor sensível, a quantidade de energia que um objeto deve receber ou ceder para variar sua temperatura entre as mudanças de fase. E a quantidade de energia que um objeto deve receber, o calor latente, é a quantidade de energia que um objeto deve receber ou ceder para provocar uma mudança de estado. Sabemos também que o calor, ele causa alguns efeitos, Vamos falar sobre o calor, sobre o nosso corpo. Vamos ver algumas dicas aqui. Evite tomar sol entre 10 a 16 horas. Hidrate sempre a pele. Não faça exercícios físicos sobre o sol nesse horário, entre 10 e 16 horas. Se você se expuser ao sol, tome pelo menos 3 litros de água por dia. Coloque protetor solar pelo menos 15 minutos antes de se expor ao sol e você vai reaplicar a cada 2 horas. Usar sabonetes glicerinados e hidratantes. Usar óculos escuros que tenham proteção solar ultravioletas, certo? Para proteger os seus olhos. E se o sol estiver muito quente, não use bronzeadores ou repelentes de insetos. Certo? Então, são algumas dicas para evitar queimaduras pelo efeito do calor solar. E também, quando você leva muito sol, você pode chegar a ter pressão baixa, você pode apresentar moleza, cansaço, dor de cabeça, náuseas e tonturas. E aqui, quando a gente recebe muito sol, geralmente o corpo precisa se reidratar. Mas nós não devemos, assim que chegarmos em casa, com o corpo quente, e tomar logo água. Devemos esperar a temperatura do corpo diminuir um pouco para poder tomarmos a água, e de preferência a água de temperatura ambiente. Certo, minha gente? Ok, pessoais, por hoje é só, certo? Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, se protegendo, utilizando um álcool em gel, lavando as mãos com frequência, mesmo estando em casa. E não esquece de usar máscaras, minha gente, por favor, certo? Um cheiro para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo.